O povo de Israel gemeu sob o jugo implacável do faraó, escravizado, sua esperança minguando sob o sol escaldante do Egito. Mas um clamor subiu aos céus, e uma promessa antiga ecoou através do tempo. 10 vezes, o poder divino se manifestou. 10 vezes, a terra do Egito tremeu sob a ira celestial. Réu do sangue, rãs, piolhos, moscas, pestes, úlceras, saraiva e fogo. Cada praga, um aviso, uma chance de libertação. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido, sua arrogância inabalável. Agora, a história atinge seu máximo. O Egito está prestes a enfrentar as últimas e mais terríveis manifestações do poder de Deus. Ainda assim, Faraó se recusava a libertar o povo. E então, uma nova ameaça, uma legião faminta, foi convocada dos confins do deserto. Como uma nuvem viva, escura e impiedosa, os gafanhotos vieram. Uma horda inumerável, enviada para devorar cada folha, cada broto, cada vestígio de vida verde que restava na terra do Egito. Nenhum verde permaneceu, nem uma única folha nas árvores, nem uma única planta nos campos. O Egito, antes fértil, abundante, próspero, rico, transformou-se em um deserto estéril, um testemunho mudo da teimosia de um rei. Mas a punição não havia terminado. Uma escuridão diferente, mais profunda e opressora, desceu sobre a terra. Por 3 dias e 3 noites, uma treva espessa cobriu o Egito, uma escuridão tão densa que podia ser sentida, que impedia qualquer movimento, qualquer visão. Ninguém via seu irmão, ninguém se levantava de seu lugar. Mas na terra de Gósen, onde habitavam os filhos de Israel, havia luz. Uma luz que não era apenas física, mas uma luz de esperança, de proteção divina, que separava o povo escolhido da escuridão que engolia seus opressores. Mesmo após a devastação dos gafanhotos e a escuridão sufocante, o coração do faraó permaneceu endurecido. Sua recusa em libertar Israel selou o destino de seu próprio povo. E a mais terrível das pragas estava prestes a ser desencadeada. Moisés, com a voz embargada pela dor da profecia, pronunciou as palavras finais de advertência. Um decreto divino que ecoaria pelos corredores do templo. À meia-noite, o anjo da morte passaria sobre a terra do Egito. Em cada primogênito, do filho do faraó que se sentava em seu trono, até o primogênito da serva que moía no moinho, e até mesmo o primogênito dos animais, pereceria. Mas para os filhos de Israel, havia um caminho de salvação, um sinal de obediência e fé. O sangue do cordeiro, aspergido nos umbrais e nas vergas das portas, seria a marca da redenção, o escudo contra a espada do anjo. E então, à meia-noite, o lamento começou. Um grito de angústia e desespero, que rasgou a quietude da noite, ecoando de palácios a prisões, de tendas a templos. Não havia uma casa no Egito onde não houvesse um morto. O preço da teimosia de Faraó foi pago com a vida dos inocentes. Uma tragédia de proporções épicas, que quebrou a espinha dorsal de uma nação. Mas sobre as casas marcadas pelo sangue, o anjo da morte não passou. A promessa foi cumprida. Israel estava seguro, protegido pela mão poderosa de seu Deus. Naquela mesma noite, o faraó, finalmente quebrado em seu espírito, convocou Moisés e Arão. A voz que antes desafiava os céus, agora implorava: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide! Servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco os vossos rebanhos e o vosso gado, como tendes dito. Ide, e abençoa também a mim. A palavra final havia sido dita. A longa noite de cativeiro chegava ao fim. A liberdade, tão sonhada, tão esperada, estava finalmente ao alcance. Naquela noite fatídica, enquanto o lamento egípcio preenchia o ar, o novo pacto estava sendo forjado. Uma celebração eterna foi instituída para que nenhuma geração jamais esquecesse o preço da liberdade e o poder da redenção. Reunidas em suas casas, protegidas pelo sangue do Cordeiro, as famílias israelitas compartilhavam uma refeição que mudaria a história. O Senhor havia ordenado: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como festa ao Senhor. Por vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. A Páscoa nascia ali, um testemunho vivo da passagem do anjo da morte e da salvação divina. Cada elemento daquela refeição carregava um simbolismo profundo. O cordeiro, sem mácula, cujo sangue salvou. As ervas amargas, para lembrar a amargura da escravidão, e o pão ázimo, sem fermento, representando a pressa com que deixaram a terra da servidão, sem tempo sequer para a massa levedar. Eles comeram vestidos para a jornada, com cajados nas mãos, prontos para partir a qualquer momento. E assim, sob a luz da manhã, o impossível aconteceu. 600.000 homens a pé, além de mulheres, crianças e uma vasta multidão de outras nações que se juntaram a eles, partiram do Egito.
não como escravos fugindo, mas como um exército libertado, guiado por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Os próprios egípcios, que antes eram seus opressores, agora os apressavam para sair, temendo que todos morressem. E Israel não saiu de mãos vazias, mas carregado com ouro, prata e todos os tesouros do Egito. Um testemunho da justiça divina. A jornada havia começado. De escravos a peregrinos de um povo cativo a uma nação em formação. Israel estava finalmente livre. O grito de liberdade ecoava pelos vales e montanhas. Uma sinfonia de esperança e um novo começo. O horizonte era vasto e incerto, mas a direção era clara, apontada pela própria mão de Deus. Contudo, a liberdade recém-conquistada não viria sem desafios. O coração do faraó, embora quebrado pela dor, era muito inconstante. A memória da humilhação e da perda ainda ardia em sua alma, e uma decisão terrível estava prestes a ser tomada. Israel estava livre, mas o faraó logo mudaria de ideia. Após séculos de escravidão, sob o jugo do faraó, um povo inteiro se levantou. Eles deixaram para trás as terras da opressão, as pirâmides que testemunharam sua dor, e marcharam rumo a uma promessa de liberdade. Era uma jornada incerta, mas impulsionada por uma fé inabalável em um futuro melhor. Uma multidão incontável, uma nação em movimento, atravessando o vasto e implacável deserto. Cada passo era um ato de coragem, cada olhar para o horizonte, um sopro de esperança. Eles não estavam sozinhos. Uma presença divina, tangível e gloriosa, os guiava. De dia, uma coluna de nuvem se erguia majestosa, protegendo-os do sol escaldante, projetando uma sombra de alívio e conforto sobre a caravana. À noite, essa mesma nuvem se transformava em uma coluna de fogo, um farol de luz que rasgava a escuridão do deserto, aquecendo seus corpos e suas almas. Era a própria mão de Deus, uma manifestação de seu cuidado e promessa, garantindo que nem a noite mais profunda pudesse desviá-los do caminho rumo à terra prometida. A travessia do Mar Vermelho não foi apenas uma fuga, foi uma declaração. Diante de um obstáculo intransponível, com o exército de Faraó se aproximando, o medo ameaçou consumir a esperança recém-nascida. Mas então, o impossível aconteceu. Por ordem divina, Moisés estendeu seu cajado, e as águas se dividiram, formando muralhas líquidas de cada lado, abrindo um caminho seco onde antes havia apenas o mar. Os israelitas atravessaram em terra firme, caminhando entre as paredes de água, um corredor de salvação. Quando o último deles alcançou a outra margem, as águas retornaram com fúria, engolindo os carros e cavaleiros egípcios para sempre. Naquela praia, a liberdade não era mais um sonho distante. Era uma realidade palpável, selada por um milagre que ecoaria através das gerações. Eles não eram mais escravos, eram um povo livre, testemunha do poder redentor de seu Deus. No entanto, a liberdade no deserto trouxe novos desafios. A fome e a sede começaram a assombrar o acampamento. O murmúrio e a dúvida se espalharam como areia levada pelo vento. Em sua angústia, o povo clamou, lembrando-se das panelas de carne do Egito, esquecendo-se das correntes que as acompanhavam. E mais uma vez, a provisão divina se manifestou de forma extraordinária. Ao amanhecer, o chão ao redor do acampamento estava coberto por uma substância fina, como flocos, o maná, o pão vindo do céu. E ao entardecer, codornizes cobriam o acampamento, fornecendo carne em abundância. De uma rocha, por ordem de Deus, Moisés fez jorrar água fresca e cristalina, saciando a sede de milhões. Cada dia, a lição era reforçada. A dependência não era da terra ou do esforço humano, mas da fidelidade de Deus que o sustentava no meio do nada, provando que sua promessa de uma terra abundante começava com a demonstração de seu cuidado diário. O ápice desta jornada no deserto foi o encontro no Monte Sinai. A montanha tremia, coberta por uma nuvem espessa, de onde saíam relâmpagos e o som estrondoso de trombetas. Foi ali, em meio ao fogo e à fumaça, que Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos. Gravadas em tábuas de pedra, não eram apenas regras, mas os princípios de uma nova sociedade, um pacto de aliança. Este evento transformador estabeleceu a identidade de Israel como uma nação escolhida, unida não apenas por sangue, mas por um propósito divino e uma lei sagrada. A lei representava a estrutura para a prosperidade prometida, ensinando como viver em comunidade, honrar a Deus e uns aos outros. A jornada de 40 anos pelo deserto foi uma longa e árdua escola. Uma geração inteira que saiu do Egito pereceu, marcada pela incredulidade e pela rebeldia. Mas uma nova geração se ergueu, nascida na liberdade, moldada pelas provações e pelos milagres do deserto. Eles aprenderam sobre a santidade de Deus, sobre a importância da obediência e sobre as consequências da desconfiança. Liderados agora por Josué,
eles finalmente chegaram às margens do rio Jordão, contemplando a terra que fluía leite e mel. Eles carregavam consigo as lições, as leis e, acima de tudo, a certeza inabalável da presença de Deus. A promessa estava prestes a se cumprir. Eles não eram mais um bando de escravos fugitivos, mas um exército de fiéis, prontos para conquistar seu destino e herdar a prosperidade que lhes fora garantida desde o início de sua incrível jornada. A história de Israel é um poderoso lembrete de que, mesmo nas mais longas travessias, a fé e a perseverança, guiadas por uma mão divina, podem nos levar da escravidão à liberdade, da aridez à abundância. No Egito, a mente do faraó, que parecia quebrada pelas pragas, endureceu novamente. A perda daquela imensa mão de obra, a diminuição de sua riqueza e poder, tudo isso era um golpe insuportável para o seu orgulho. Ele não podia aceitar que um povo inteiro, que tanto contribuiu para a abundância do seu reino, simplesmente escapasse. Em seu trono opulento, adornado com ouro e joias que simbolizavam toda a riqueza do Egito, Faraó estava furioso. Seus conselheiros e generais o cercavam. A notícia da partida dos israelitas e a perda de sua força de trabalho o consumiam. Seu rosto era uma máscara de ódio e humilhação. Ele gritava com uma raiva que mal conseguia conter: "Como ousei deixá-los ir? Meu império, minha fartura, construída sobre o suor deles. Eles são meus. Traga-nos de volta. Não permitirei que essa afronta fique impune." Seu punho cerrado batia com força no braço do trono, fazendo as joias tremerem. A decisão estava tomada. A máquina de guerra egípcia foi acionada. No deserto, uma gigantesca nuvem de poeira começou a se erguer no horizonte. A imagem era de um poder militar absoluto, uma ameaça iminente e terrível. As rodas dos carros giravam levantando a areia, e o som ensurdecedor dos cascos dos cavalos ecoava por quilômetros, anunciando a catástrofe que se aproximava. Enquanto isso, os israelitas finalmente chegaram à beira de um vasto mar, suas águas azuis e profundas se estendendo até onde a vista alcançava. Eles estavam encurralados. Olhando para trás, a nuvem de poeira do exército egípcio já era visível, e o som aterrorizante dos carros de guerra ficava cada vez mais alto. A esperança parecia desvanecer. O povo, que sonhava com a prosperidade em uma nova terra, agora via a morte como seu destino certo. Encurralados entre a fúria do faraó e a imensidão do Mar Vermelho, o desespero tomou conta de todos. Mãos se erguiam aos céus em súplica, olhos arregalados de medo. A coluna de nuvem, que antes era o guia que os liderava, agora parecia um obstáculo, com os egípcios se aproximando tão rapidamente. A voz de Moisés se ergueu, firme, embora com uma leve tensão: "Não temais, o Senhor lutará por vós." Mesmo no abismo do desespero, a fé de um homem permanecia inabalável, um elo crucial entre o povo e o poder que os havia libertado. A fé seria suficiente para salvá-los da espada e do mar? Então, o impossível aconteceu. Naquele momento, diante de uma ameaça que parecia ser o fim, o próprio Criador dos céus e da terra interveio. O Mar Vermelho, que se estendia diante deles como uma barreira intransponível, um beco sem saída, começou a se agitar. Um vento forte, sobrenatural, soprou com uma força jamais vista. As águas se agitaram violentamente, não em caos, mas com propósito. Lentamente, como se cortinas gigantescas estivessem sendo abertas por mãos invisíveis, as águas do mar se separaram. Paredes líquidas, monumentais, ergueram-se para os lados, revelando um caminho seco, onde antes havia apenas o abismo azul. A cena era de tirar o fôlego. A luz do sol, agora penetrando nas profundezas, refletia nas superfícies das paredes de água, criando um espetáculo de cores e texturas, um corredor de cristal vivo. Peixes e criaturas marinhas, suspensos como em um aquário celestial, observavam atônitos aquela passagem inédita. Era um testemunho espetacular de poder divino, um milagre que desafiava toda a lógica humana, a abundância da graça manifestada. Nos rostos dos israelitas, o terror deu lugar ao assombro, e o assombro a uma esperança renovada, uma fé que se acendia como uma chama no peito. Moisés, com o rosto sereno e determinado, olhava para o caminho à sua frente. Ele sabia que não era apenas uma fuga, era o início de uma nova história. Ele se virou para seu povo, a multidão antes aterrorizada, agora silenciada pela majestade do que viam. Era a hora de caminhar. Moisés, com seu cajado erguido, liderando os passos firmes do povo, que começou a travessia. Imagine a cena. Uma nação inteira caminhando pelo leito seco do mar, pés descalços tocando a areia úmida, onde nenhum ser humano jamais havia pisado. Crianças sendo carregadas nos ombros dos pais, com os olhos arregalados, tentando compreender o que estava acontecendo. Os idosos, que viveram uma vida inteira de escravidão, agora caminhavam em direção à liberdade,
com olhares fixos no horizonte, na promessa de uma nova terra. Eles atravessaram o abismo entre paredes de água que se erguiam como montanhas de cristal. Deixavam para trás o medo, a desesperança, as correntes da escravidão que por tanto tempo os prenderam. Eles caminhavam para uma nova vida, para a prosperidade que lhes havia sido prometida há gerações. Não era apenas um caminho físico, era uma passagem espiritual, da servidão para a dignidade, da escuridão para a luz. Enquanto os israelitas avançavam, uma nuvem de poeira se erguia no horizonte que deixavam para trás. O exército de Faraó, com seus carros de ouro e bronze reluzindo sob o sol, não desistiria tão facilmente. Cegos pela fúria, pela arrogância de um poder que se acreditava absoluto, eles avançaram pelo mesmo caminho que se abrira no mar. Seus cavalos poderosos, treinados para a guerra, galopavam com ímpeto. Seus soldados gritavam ordens, confiantes na vitória. Para eles, o caminho aberto não era um milagre, mas uma oportunidade de encurralar e aniquilar seus antigos escravos. Os carros de guerra, símbolo da opressão e da riqueza do Egito, entraram no corredor de água, o barulho das rodas ecoando nas paredes líquidas. A perseguição era implacável. Faraó, em seu carro principal, liderava o ataque, o rosto contorcido de raiva e determinação. Ele não podia aceitar a derrota. A riqueza e o poderio militar do Egito, que por séculos dominaram a região, pareciam invencíveis. Eles avançaram para o centro do mar, cada vez mais perto de sua presa. No momento exato em que o último israelita pisou em terra firme na outra margem, a salvo, Moisés, do outro lado, ergueu novamente seu cajado sobre o mar. E então, com um rugido ensurdecedor, que soou como o trovão do próprio juízo divino, as paredes de água desabaram. O poder que havia sustentado aquele caminho de salvação agora se tornava uma força de destruição avassaladora. A imagem foi caótica e poderosa. A água engoliu tudo. Os carros de guerra foram virados e esmagados pela força das ondas. Os cavalos, símbolos de poder, foram arrastados pela correnteza violenta. Os soldados, antes tão arrogantes, foram tragados pelas profundezas em um instante. Capacetes, couraças, rodas, corpos egípcios. Agora era apenas detritos sendo arrastados pela correnteza. Em um último vislumbre, o rosto de Faraó, uma máscara de horror e desespero, ao perceber que seu poder era nada diante do poder do Deus dos Hebreus. A riqueza e o poderio de Faraó, que pareciam inabaláveis, foram varridos em um piscar de olhos. A libertação estava completa. A justiça divina havia sido servida. Na outra margem, os israelitas olhavam para trás, para o mar agora calmo, que guardava em suas profundezas o fim de sua opressão. Não havia gritos de vingança, mas um silêncio solene, um reconhecimento do poder e da justiça que haviam testemunhado. Miriam, a irmã de Moisés, pegou seu tamborim e começou a cantar. Logo, todas as mulheres se juntaram a ela, dançando e cantando um cântico de vitória e gratidão. Era a celebração da vida, o primeiro hino de um povo livre. O som da celebração ecoou pelo deserto, a promessa de um novo começo, sob a proteção daquele que abre caminhos onde não há, e que transforma a desesperança em um futuro de promessas.